uma transformação gloriosa. Às vezes o encontro é casual, não foi nem marcado. Saulo estava indo para Damasco e o encontro que ele queria era outro. Aí Jesus encontrou ele no caminho, falou, e ele ficou cego por 3 dias. Mas é interessante que foi nos dias que ele perdeu a visão que a luz do Evangelho raiou na sua vida e ele encontrou a verdade que transforma. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos um versículo da Palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo de número 49. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 49. É isso mesmo. E fez Josafá navios de Tarsis para irem ao Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Amém. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele mostra a realidade de um projeto que não pôde ser concluído porque os navios se quebraram, ou o navio se quebrou. Josafá fez navios para irem ao Ofir por causa do ouro. Ofir é o território conhecido pela abundância de ouro, onde tinha muita riqueza, onde tinha um ouro refinado, um ouro de excelente qualidade. Josafá então faz um projeto. Ele constrói navios, ele tem um plano, ele tem um norte, ele tem um objetivo, ele tem um desejo, ele tem um alvo a alcançar, um lugar a chegar. Porém, o projeto foi interrompido porque os navios se quebraram. Veja que esse texto diz que a intenção dele era ir para o Ofir por causa do ouro. A intenção dele é boa, é legítima. E ele então sabe onde está a riqueza. E ele constrói navios para buscar esta riqueza, para adquirir esta riqueza. Porém, os seus planos foram interrompidos porque os navios se quebraram. Nós temos algumas informações que o lugar onde ele desejava ir era conhecido por esta abundância de ouro, conforme está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 28, Jó, capítulo 22, versículo 24, Salmo 45, versículo 9, Isaías, capítulo 13, versículo 12. Nós não vamos ler
todos esses versículos, que a pedir apenas coloquem na tela aqui, 1 Reis 9:28, por gentileza, para nós ganharmos tempo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 9, versículo 28, diz que vieram ao rio e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Coloca para nós Salmo 45, versículo 9 agora. Salmo 45, versículo de número 9. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, e à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. E todos os demais versículos que citamos, e os irmãos podem conferir depois, eles estão registrando um lugar onde há ouro em abundância. Josafá quer chegar lá, deseja, planeja como chegar lá, e ele tem uma ideia fantástica. Ele diz: vou construir navios, vou fazer um projeto, porque lá tem muito ouro e eu preciso trazer muito ouro para o meu reinado. Mas olha só que interessante, o texto diz assim, que porém os navios se quebraram em Ezion-Geber. Esse versículo que nós aqui estamos querendo fazer uma reflexão sobre ele trata de planos, projetos que não podem concretizar, porque a nossa vida é como um navio preparado para um fim determinado. Porém, algumas coisas podem fazer um navio se quebrar. Nós temos na Bíblia muitas referências que tratam de navios, de embarcações que sofreram em alto mar. Alguns se quebraram, outros naufragaram, outros venceram as ondas turbulentas, os ventos fortes. Outros, como no dia de Jesus, precisou da intervenção do Senhor, mostrando, provando quem é que manda no vento, quem é que manda nas ondas, e dando ordem, como se esses efeitos da natureza fossem como um de nós, que tem ouvidos, que ouve e que atende a voz do seu Criador. Quando Jesus disse: cala-te, aquieta-te, mar, e na mesma hora a bonança se estabeleceu e o navio chegou do outro lado, salvo, sem nenhum dano, porque o nosso Senhor ainda ordena sobre todas as coisas. Mas eu fiquei pensando, irmãos, que pode quebrar um navio, porque os navios de Josafá se quebraram. Os navios de Josafá é símbolo de um projeto falido. E Deus, Ele tem para a igreja e para todos nós em particular planos, projetos. Deus tem para nós, e nós mesmos em particular temos os nossos planos, temos os nossos projetos.
se nós vivêssemos sem um objetivo nesta vida e na vida vindoura. Todos nós esperamos alguma coisa. É verdade que nós aguardamos a vinda gloriosa de Jesus. Nós esperamos o momento em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados. Mas nós estamos aqui. E enquanto estamos aqui, nós estamos projetando, planejando, esperando chegar, conquistar, alcançar alguma coisa, até que Cristo venha e nos leve para Ele. Agora, meus irmãos, assim era a vida de Josafá. Para isso ele constrói navios, mas os navios se quebraram antes de chegar em seu objetivo. Por isso, ou pensando nesses planos frustrados de Josafá, e toda vez que nós nos deparamos com um texto bíblico que pode nos ajudar, nos instruir, nos orientar e nos projetar para um caminho diferente, nós então podemos tirar lições, extrair lições que podem contribuir para que os resultados sejam diferentes. Então eu quero pensar com os irmãos, primeiro, o que pode fazer o navio se quebrar? Porque se o navio se quebrou, houve uma falha no planejamento, houve uma falha na construção. Alguém equivocadamente não trabalhou como deveria trabalhar, ou não fez como deveria fazer, e por isso os navios se quebraram. Então a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos, o que de fato pode quebrar o navio, são as forças externas. A segunda coisa que pode quebrar o navio são as forças internas. E a terceira coisa que pode quebrar o navio são as forças submersas, aquelas que são invisíveis e que não estão à vista de ninguém. A primeira coisa que faz, ou que tem o poder de quebrar o navio, são as forças externas, são as tempestades. Você se lembra que no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, Paulo era prisioneiro dentro de um navio, e Paulo não era o único que estava ali, eram 276 almas que estavam naquele navio. A navegação era tranquila, não havia vento, o mar estava calmo, o vento era suave, mas pela madrugada Deus visitou Paulo, e Deus disse assim a Paulo através de um anjo: a navegação será perigosa para o navio, porém eu vou poupar quem está dentro dele. Paulo, ao amanhecer, ele tratou de avisar o piloto, o comandante do navio, mas sabe o que aconteceu? Eles olharam para dentro, eles olharam para o céu, eles olharam para o mar, não tinha vento, não tinha nuvem carregada, não tinha sinal de tempestade, muito pelo contrário, a Bíblia diz que o vento era suave, e como é gostoso a gente sentir um vento suave. Eles olham a situação, o clima, e eles chegam numa conclusão: Paulo não sabe quem está falando. Quem é Paulo?
navegação somos nós. Quem entende do clima somos nós. Quem entende desta circunstância somos nós. E além de entender, todos os sinais indicam que não há perigo nenhum. E nada do que Paulo disse tem razão de ser. É interessante a gente observarmos que a Bíblia diz que eles creram mais no mestre do navio e no piloto do que no que Paulo dizia. A palavra de Paulo não teve efeito. A palavra que Paulo falou não trouxe nenhum resultado. E eu quero dizer, irmãos, que nós vivemos em um tempo exatamente assim, em que os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que passaram uma noite com Deus, na oração como Paulo passou, e recebem a direção, a revelação, e avisam e comunicam do perigo iminente, eles não serão ouvidos. É comum na nossa sociedade, na família, na igreja, nós não sermos ouvidos. O próprio Jesus passou por essa experiência. Jesus multiplicou pão, Jesus multiplicou peixe, e o povo ficou tão satisfeito que eles disseram assim: é bom esse Jesus. Se a gente ficar com ele, a gente não tem necessidade. Ele dá pão para comer, ele dá peixe para comer. Nós estávamos com fome, não tinha padaria, não tinha dinheiro, não tinha onde comprar pão, mas ele operou um milagre, multiplicou, e nós vamos ficar com esse Jesus. Jesus, quando detectou a intenção deles, Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer da minha carne viverá para sempre. O que ele está querendo dizer para aquelas pessoas é que eles não devem seguir a Cristo pelo pão que ele dá, mas pelo pão que ele é. Ele dizia: eu sou o pão que desceu do céu. Mas eles não gostaram do que ouviram, não. Ele foi para um lado, o outro para o outro, disse: vamos embora. Chegou a hora de cada um cuidar da sua vida. E eles estão indo embora. E os discípulos foram percebendo que a multidão não gostou da mensagem de Jesus. E só sobrou os discípulos. Um deles tomou a palavra e disse: duro é esse discurso. Quem pode suportar? Jesus disse: querem se retirar com eles? Ele falou com Simão, e ele disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da tua boca? O que aconteceu é que não ouviram a Paulo. Estamos voltando do capítulo 27 de Atos. Não ouviram o conselho de Paulo. E depois que o vento suave soprou, veio um vento chamado Eurobacano e veio quebrando tudo, inclusive o navio. O navio se quebrou. E a Bíblia diz que todos aqueles homens que estavam no navio foram se agarrando em pedaços de madeira e conseguiram se salvar, chegando até a ilha de Malta. Mas que vento é esse que quebra o navio? Que vento é esse que destrói o navio? Isso aqui é uma lição para nós, irmãos. Tomemos cuidado. O mundo espiritual é real. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
É por isso, meus irmãos, que Jesus, ele disse que o homem prudente, ele tem que construir sua casa na rocha, porque ele vai receber uma pressão externa em todo o tempo da sua vida. Porque o homem que constrói a sua casa como na rocha, como que constrói na areia, tanto um quanto o outro vai receber a mesma pressão que vem para o prudente e vem para o imprudente também. Veja que ele diz: desceu a chuva, sopraram ventos e correram rios. É uma pressão que vem de cima, desceu a chuva, sopraram ventos, é uma pressão que vem dos lados, correram rios, é uma pressão que veio por baixo, e o texto diz assim: e combateu contra aquela casa. Só que a casa do que construiu na areia caiu, mas a do que construiu sobre a rocha permaneceu intacta, no mesmo lugar. Porque, irmãos, a pressão virá, mas você só permanecerá em pé se a sua casa estiver em Cristo, que é a nossa rocha. Então as forças externas, elas têm esse poder de quebrar o navio. Agora, as forças internas, ou aquilo que está dentro, também pode quebrar o navio. Jonas estava no porão do navio dormindo, e o negócio estava quebrando lá de fora. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo. A Bíblia diz que ele dormia em profundo sono, fugindo de Deus, não queria fazer o que Deus mandou, não queria pregar em Nínive. Desceu para o porão do navio, dormia tranquilamente, não estava preocupado com nada, nem estava sabendo o que estava acontecendo, a tempestade chacoalhando o navio. Eu não sei que sono é esse que não acorda do profeta. Tem gente que dorme tão pesado que nem uma tempestade acorda ele. E ele estava dormindo pesado no porão do navio. Os homens estavam orando, cada um clamando ao seu Deus, porque eles chegaram a uma conclusão: se o nosso Deus, ou o Deus deles, não fizesse nada, o negócio ia quebrar, o navio ia quebrar. Aí alguém está orando e outro tem uma ideia: disse, vamos tirar o peso do navio, vamos jogar tudo no mar. E eles pegam e jogam no mar. Eles estão pensando: se a nossa oração não der certo, pelo menos o navio não vai quebrar, porque a gente joga o peso fora. E eles estão jogando tudo fora, joga fora. Estão lançando o peso para fora. Até que encontraram o profeta dormindo e descobriram a razão da tempestade. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que aquilo que está dentro do navio, pesando dentro do navio, pode também quebrar o navio. Mas o que é isso, pastor? O que isso tem a ver com a nossa vida? É aquilo que está dentro de nós. Existem pessoas que carregam peso dentro de si. O coração é pesado, a mente é pesada, a vida é pesada. E Deus nesta noite está falando com alguém: joga esse peso para fora, porque o teu navio não vai quebrar. Tem coisas que nós precisamos lançar para fora, tirar de dentro de nós, porque não serve para nos ajudar a chegar no objetivo, porque está pesado. Não basta as forças externas, ainda nós temos que combater aquilo que está dentro de nós. Existe muita coisa dentro de nós, irmãos, que não serve como apoio para nos fazer chegar onde nós propomos chegar. E tem muita gente que vai ficar no caminho, vai naufragar no caminho, vai se quebrar no caminho, porque não quer jogar para fora aquilo que pesa. Tem coisa que
nós não podemos carregar. Eu cansei de ouvir isso. Tem pessoa que diz assim: eu sou assim, eu nasci assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu vou morrer assim. E vai morrer, vai afundar, vai quebrar assim. Porque, irmãos, tem coisas que nós não podemos carregar. Tem coisas que nós vamos acumulando. Nós vamos acumulando. E tem coisas, irmãos, que a gente acumula. Tem pessoas que têm dificuldade de se livrar de algumas coisas. Porque ele diz assim: não, eu vou deixar, uma hora eu vou usar, uma hora eu vou precisar. E fica lá 1 ano, 10 anos, 30 anos. Nunca mais vai usar, mas não joga fora, não tira do caminho. Para que serve aquilo? Para tropeçar, para cair, para machucar? Para que serve aquilo? Para nada. Mas vai acumulando, vai acumulando. E a gente vai ficando sufocado. Mas Deus, nesta noite, está falando com alguém. O teu navio não vai quebrar, mas põe para fora aquilo que te atrapalha. E tem coisa, irmãos, que só atrapalha a nossa vida. Nós precisamos nos livrar disso. Nós precisamos jogar fora, porque pode pesar e nesse processo quebrar e nos impedir de chegar onde nós precisamos chegar. A terceira coisa que faz o navio quebrar é o que está submerso, é o que está invisível, é aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar. O navio está em alto mar. De repente, o clima é bom, é favorável, as ondas estão tranquilas, aquele balanço do navio está até gostoso, dá até um soninho gostoso, mas de repente por baixo tem uma rocha, tem uma pedra, tem um iceberg, que ao bater e romper com o que está submerso, ele racha o navio e aí o estrago está feito. Pastor, o que é isso? Tomemos cuidado com aquilo que nós não vemos. Tomemos cuidado com aquilo que está submerso, está invisível. Porque, irmãos, às vezes nós não percebemos. A força do mal, ela é assim. Às vezes o inimigo, ele ataca alguém com força, como uma tempestade feroz. Mas às vezes ele fica escondido por baixo e a pessoa não percebe. E quando vê, está ali uma rocha submersa que racha o porão do navio e começa a entrar água para todo lado e não tem quem estancar isso. É assim, irmãos. Eu estava, ainda no dia de hoje, conversando com o pastor lá do Mato Grosso do Sul, pastor Anderson, e ele me falou, me trouxe uma informação que alegrou minha alma. Ele tem um filho de 9 anos, não sabe, nós oramos por ele. Esse menino teve um tumor muito grande, por sinal, no cérebro, fez uma cirurgia, e hoje ele precisou refazer a cirurgia, porque deu um problema, e é um corte muito grande, muito grande mesmo. E tem uma irmã da nossa congregação lá, a Angélica,
que precisou passar por uma cirurgia do coração. Precisou passar por uma cirurgia cardíaca muito séria. E ele todos esses dias pedindo oração pela esposa muito abalada, porque é natural, uma mãe que vê o filho passando por tudo isso, é natural. A mãe fica abalada, mas aí ele me contou e depois ele me mandou o áudio do menino que ele mandou para ele em Campo Grande, passando por uma cirurgia, e a irmã passando por uma cirurgia do coração em Dourados, aqui no Mato Grosso. Ele, 9 anos, tirando um tumor da cabeça, e a irmã, 50 anos, fazendo a cirurgia do coração. Os dois internados, preparando, ele já tinha passado pela cirurgia e ia refazer a cirurgia porque deu problema. E lá no hospital, ele pediu o celular da mãe e disse: mãe, eu vou mandar uma mensagem para a irmã que vai fazer a cirurgia. Ele mandou uma mensagem para ela: irmã, aquela vozinha de criança, não precisa ter medo de nada não. Eu fiz a cirurgia, é tranquilo, não dói nada, vai tomar anestesia. Eu fiz a cirurgia, não doeu nada. E olha que tomei um monte de ponto na cabeça. E eu acredito que o seu nem vai ter tanto ponto assim. Porque o seu é no coração, na cabecinha dele é uma coisa mais simples, né? Fique tranquilo, irmão. Deus já me deu o livramento, vai te dar também. Deus me guardou, vai te guardar também. E o pastor Anderson mandou esses áudios para mim e eu fiquei ouvindo umas 10 vezes, irmãos. E cada vez que eu ouvia, eu chorava. Eu falei: Jesus, uma criança passando por tudo isso e com uma fé viva, ativa, fervorosa. E eu fiquei pensando, meus irmãos, que coisa linda é confiar no Senhor. Que coisa linda é confiar nele. Que coisa linda é na hora da prova você ter a certeza de que Deus é conosco, de que Deus nos ajuda, que Deus não nos abandona, que Deus não desiste de nós. Mas às vezes, irmão, é preciso tirar de dentro alguma coisa e tomar cuidado com o que está escondido, está invisível aos nossos olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos um lugar para chegar. Nós temos um lugar que nós vamos chegar. Nenhuma tempestade desta vida vai te quebrar. Nenhum sentimento ruim que pesa no teu coração e a tua alma vai te fazer afundar. E nada do que está submerso, você não está vendo, mas Deus vai te dar a direção, Deus vai te guiar pelo caminho, Deus vai te ajudar, o teu navio não vai quebrar, Deus vai te fazer chegar lá. Glória a Deus. Deus é fiel. Josafá não conseguiu chegar, mas eu recebo de Deus a autoridade para profetizar sobre a tua vida. Você vai chegar. Josafá não chegou, mas eu vou chegar. O navio de Josafá quebrou, mas o seu não vai quebrar. Porque Deus ainda, o nosso Jesus, ainda calma a tempestade. Ainda Ele tem domínio sobre o mar, sobre o vento, sobre as ondas.
e não vai cair nem um sereninho nessa terra aqui, não vai não. Mas primeiro ele foi orar, e depois ele foi profetizar, porque ele sabe que Deus controla a natureza. Deus controla a natureza. Se precisar fazer chover, ele faz. E se precisar fechar o céu, ele fecha. Ele trabalha conforme a sua soberana vontade. Ele é Senhor do vento, do mar, da natureza. Olha que Acabe é impulsionado por Jezabel, estava anunciando em Israel que Baal é o Deus da chuva. Disse a ela: se Baal é o Deus da chuva, então agora não chove mais, porque o meu Deus é um Deus que faz chover e faz cessar a chuva também. Depois de 3 anos e meio, Deus falou assim: Elias, corre, porque está vindo uma abundante chuva. Aí o moço vai olhar para o céu e vai ver, porque se a chuva é abundante, a gente fica esperando o temporal, né? Não é? Um céu fechado. O que é que você viu? Para ter uma abundante chuva, eu vejo uma nuvem, ela é tão pequena que ela é do tamanho da mão de um homem. Aí Elias disse: então vamos correr, que a chuva abundante está chegando. Aleluia! Porque Deus não precisa de coisa grande para fazer coisa grande. Deus não precisa de algo extraordinário para fazer coisa grande. De uma nuvem pequena, Ele faz uma chuva abundante cair. É por isso que a Bíblia diz: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que eu amo Jesus, queridos. Porque o Evangelho contraria tudo aquilo que a gente imagina, pensa. O Evangelho é o único que diz assim: que o último é o primeiro, e que o primeiro é o último. Você já leu que o menor, ou que o maior servirá ao menor? Deus gosta de contrariar. A gente sobe descendo, e quando a gente desce, é aí que nós estamos subindo.